Imagine um mundo onde o céu se tornou bronze e a terra ferro por 3 anos e meio. Nenhuma gota de orvalho caiu sobre a nação de Israel. Mas esta não era apenas uma crise climática. Era uma guerra espiritual travada nos corações e mentes do povo. A terra estava rachada e seca. Os animais morriam de sede e a fome se espalhava como uma praga. Mas por quê? Porque a nação havia virado as costas para o seu Deus. Tudo começou com uma união política desastrosa. O rei Acabe, líder do reino do norte de Israel, casou-se com Jezabele, uma princesa fenícia, filha do rei de Sidom. Jezabel não veio sozinha. Ela trouxe consigo sua fé idólatra e uma determinação implacável para impor seus deuses a Israel. O principal deles era Baal, o suposto senhor das tempestades, da chuva e da fertilidade. Em pouco tempo, templos e altares para Baal surgiram por todo o país. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que libertou o povo da escravidão no Egito, havia sido substituído por ídolos de pedra e madeira. Jezabel não se contentou em apenas promover sua religião. Ela iniciou uma perseguição sistemática e violenta contra os profetas do Senhor. Muitos foram caçados e mortos. Os que sobreviveram foram forçados a se esconder em cavernas, vivendo como fugitivos em sua própria terra, alimentados em segredo por servos fiéis, como Obadias, o mordomo do palácio de Acabe. O caos reinava. A nação estava em apostasia total, mergulhada em idolatria, e o céu permanecia em silêncio. Uma pergunta ecoava pela terra ressecada. Se Baal era o senhor da chuva, por que a terra estava morrendo? O silêncio de Baal era a prova de sua impotência. Nesse cenário de desespero e confusão espiritual, surge uma figura solitária e destemida: o profeta Elias. Após 3 anos e meio de exílio, Deus lhe dá uma ordem direta: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias, sozinho, começa sua jornada por uma estrada poeirenta. Seu primeiro encontro é com Obadias, o fiel servo de Deus que trabalhava no palácio. Obadias, ao ver Elias, se apavora, pois sabe que Jezabel o caça implacavelmente. Mas Elias o tranquiliza e pede que anuncie sua chegada ao rei. O encontro entre Elias e Acabe é um dos momentos mais tensos da Bíblia. Quando Acabe o vê, sua saudação é uma acusação: é você o perturbador de Israel? Acabe o culpava pela seca, pela fome, por toda a miséria da nação. Mas a resposta de Elias é um espelho que reflete a verdade de volta para o rei. Com uma coragem que só pode vir de Deus, o profeta declara: não sou eu que tenho perturbado Israel, mas sim você e a família de seu pai, por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os Baalins. Elias não se intimida, ele não pede desculpas, não busca um acordo. Em vez disso, ele assume o controle e dá uma ordem ao rei: agora, convoque todo o povo de Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. O servo de Deus desafia o sistema inteiro. O palco para o maior confronto espiritual da história de Israel estava montado, o desafio havia sido lançado. O Monte Carmelo era um local estratégico, uma montanha que se eleva sobre a costa do Mediterrâneo, visível de longe. Para lá, multidões de israelitas subiram, curiosos e apreensivos. No topo da montanha, a cena era impactante. De um lado, a ostentação e a arrogância de centenas de profetas de Baal, vestidos com suas melhores vestes, confiantes em seu número e no patrocínio real. Do outro lado, a figura solitária de Elias, um homem
contra um império ali, diante de milhares de israelitas que observavam em silêncio, Elias lança sua pergunta mais penetrante, um confronto direto à neutralidade e à indecisão do povo. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, pego entre a tradição esquecida e a idolatria imposta, não respondeu uma palavra. Às vezes, o silêncio da multidão, a indiferença do povo de Deus é mais doloroso que a perseguição declarada dos inimigos. Elias então propõe o teste final. 2 novilhos seriam preparados em 2 altares, um para Baal e outro para o Senhor. Mas nenhum fogo seria aceso. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo finalmente concorda. Era uma proposta justa e irrefutável. A prova começa. Elias, com uma confiança serena, concede a primeira chance aos profetas de Baal por serem maioria. Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, pois vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. E assim começou o espetáculo desesperado. Desde a manhã até o meio-dia, os profetas de Baal clamavam: Ó Baal, responde-nos. Eles dançavam em volta do altar que haviam feito, pulando, gritando, em um ritual frenético. Mas não houve resposta. O céu azul e sem nuvens permanecia em silêncio. O Deus do trovão estava mudo. As horas se passaram. O sol atingiu seu ponto mais alto no céu e começou a descer. A frustração dos profetas se transformou em desespero. É aqui que vemos o lado humano, audacioso e até sarcástico de Elias. Ele começa a zombar deles. Gritem mais alto. Talvez ele esteja ocupado, ou quem sabe, em uma viagem, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Instigados pelo sarcasmo de Elias e pela humilhação iminente, os profetas de Baal intensificaram seu ritual. Eles gritavam mais alto e, conforme o costume deles, começaram a se ferir com espadas e lanças, até que o sangue escorresse por seus corpos. Eles clamavam pelo fogo, mas a única coisa que caía sobre o altar seco era o sangue de seu próprio delírio. O contraste era brutal. De um lado, o esforço humano frenético, a automutilação e o barulho ensurdecedor. Do outro, o silêncio absoluto de um Deus falso. A performance deles foi uma demonstração patética de que a idolatria, não importa quão sincera ou intensa, é vazia. Então, ao cair da tarde, na hora do sacrifício diário a Deus, a performance dos profetas de Baal cessou em exaustão e fracasso. Agora era a vez de Elias. Ele chama o povo para perto. Seu primeiro ato não é uma oração, mas uma restauração. Ele encontra o altar do Senhor, que estava em ruínas, provavelmente destruído pela perseguição de Jezabel. Com calma e propósito, Elias pega 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, simbolizando a unidade da nação perante Deus. Ele reconstrói o altar do Senhor. Depois, ele faz algo completamente contraintuitivo e aparentemente ilógico em meio a uma seca severa. Ele cava uma vala funda ao redor do altar.
Sua oração não era sobre si mesmo, era um apelo para a glória de Deus e para que o coração do povo voltasse para casa. Então, aconteceu, sem aviso, sem um som prévio, o fogo do Senhor caiu do céu. Não foi um pequeno incêndio, não foi uma faísca. Foi um fogo consumidor que desceu como um raio, um poder sobrenatural que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras do altar, o pó e até mesmo lambeu cada gota de água que estava na vala. Tudo desapareceu em uma explosão de chamas divinas. A reação do povo foi instantânea e unânime. O terror e o assombro tomaram conta de cada pessoa. Eles caíram com o rosto em terra e um grito ecoou por todo o Monte Carmelo, uma confissão que brotou do fundo da alma coletiva. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Naquele momento, a farsa de Baal havia terminado. A verdade havia sido revelada de forma inegável. A história termina com Elias subindo ao topo do Carmelo novamente. Não para um confronto, mas para orar. Ele se encurva até o chão e coloca o rosto entre os joelhos, em uma posição de súplica intensa pela chuva prometida. E após 7 tentativas de seu servo olhar para o horizonte, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, surge no céu. Era o sinal. A chuva estava a caminho. A história de Elias, no Monte Carmelo, nos ensina que, mesmo quando você se sente completamente sozinho, quando parece que o mundo inteiro está contra você, se Deus está com você, você já é a maioria. Um único homem, cheio da fé e da coragem que vem de Deus, pode mudar o curso de uma nação. Obrigado por assistir. Se esta história te inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!